De acordo com a psiquiatria, um psicopata não é considerado alguém legalmente insano, ou seja, ele sabe muito bem a diferença entre o certo e o errado. Esses indivíduos não possuem problemas de inteligência, psicose evidente ou dano cerebral, mas são impulsionados por uma incapacidade de sentir empatia, agindo sem hesitação. Durante a primavera e o verão de 1974, no noroeste dos Estados Unidos, um psicopata deu início a uma série de ataques que aterrorizou a região. Jovens acadêmicas começaram a desaparecer dos principais campos universitários, algumas vistas pela última vez a poucos metros de suas irmandades. Outras desapareceram em pequenas cidades durante a noite, e seus corpos, quando encontrados, estavam despidos, com sinais de violência sexual e estrangulamento. Essas vítimas tinham algo em comum. Eram jovens, brancas, magras, com cabelos longos repartidos ao meio e desapareciam sempre à noite. Testemunhos relataram a presença de um homem estranho no campus, muitas vezes usando uma tipóia ou gesso, aparentando vulnerabilidade e pedindo ajuda. No entanto, algumas mulheres, percebendo algo estranho, evitaram se aproximar ou seguir até o carro dele, desconfiando que ele poderia ser um predador sexual. Conforme os desaparecimentos aumentavam, também crescia o clamor popular por resposta. A pressão sobre as autoridades aumentava e a mídia começou a questionar por que os corpos das jovens desaparecidas ainda não tinham sido encontrados, levando muitos a acreditar que as vítimas já estavam mortas, dado a falta de progresso nas buscas. Na época, o condado de King, onde ocorreram muitos dos desaparecimentos, viu esses crimes representarem uma parte significativa do trabalho da polícia, algo inédito em uma área que até então considerada tranquila. Em 1972, por exemplo, foram registrados apenas 11 homicídios, dos quais 9 foram solucionados. Já em 74, a realidade mudou drasticamente e uma onda de assassinatos atribuídos a um único homem conhecido apenas como Ted chocou a todos. Permita-me apresentar. Eu sou Netânia Santiago e seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal Relatos Reais. Hoje vamos falar sobre um dos casos mais infames da história do True Crime. Preparamos uma narrativa detalhada que abordará todos os aspectos e pontos de vista dessa história perturbadora, envolvendo um assassino em série de todos os tempos. Desde meados da década de 1950, a Casa da República de Ômega era conhecida como uma das mais prestigiadas repúblicas do campus da Universidade Estadual da Flórida. E em 1978, isso não era diferente. Na época, a República de Ômega estava repleta de jovens consideradas as mais bonitas, mais inteligentes, mais populares e vistas como herdeiras do legado de suas mães e avós que também haviam passado pela República. Contudo, no dia 14 de janeiro daquele mesmo ano, numa noite de sábado, essa história seria transformada. Enquanto a maioria dos estudantes se divertia na famosa festa do barril, as jovens da República seguiam diferentes planos. Algumas saíam para encontro, outras foram para a discoteca ou visitaram a família. Poucas estavam em casa quando a madrugada avançou. Por volta das 3 da manhã, a jovem Nita Neary retornou à República e logo de cara percebeu algo incomum. A fechadura da porta dos fundos estava completamente aberta e antes que pudesse reagir, um estrondo ecoou pelo casarão. Assustada, ela correu para se esconder e através da fresta de uma porta viu um homem esguio descendo as escadas às pressas. Ele vestia uma jaqueta escura e uma touca azul marinho. Carregava algo que parecia um porrete em volta de um pano. Possuía um nariz acentuado. Depois que o sujeito saiu de sua casa, Nita acordou sua colega de quarto Nancy e, armadas com o que tinham ao alcance apenas um guarda-chuva, decidiram investigar outros cômodos. Quando chegaram no corredor, se depararam com uma das suas colegas, Karen, cambaleando com o rosto coberto de sangue. O horror aumentou. Ao encontrarem mais uma vítima, Kathleen, sentada na beira da cama, também ensanguentada e gemendo de dor. Naquela noite, o pânico tomou conta da República.
Percebendo que a situação era realmente séria, Nita finalmente telefonou para a emergência e solicitou uma ambulância. Durante a chamada, a operadora entendeu, ou pelo menos interpretou, que duas meninas haviam brigado por conta de um homem e informou ao departamento de polícia de Tavares. O policial Oscar Brennan chegou à cena esperando um caso banal, mas o que encontrou foi um cenário de puro terror. As vítimas estavam com suas mandíbulas fraturadas e ferimentos graves na cabeça. As paredes e as roupas da cama estavam manchadas de sangue. No chão, casca de carvalho denunciavam a brutalidade do ataque. Enquanto tentavam entender o que havia acontecido, os policiais reuniram as garotas da República e elas notaram a ausência de outras duas jovens, Lisa Levi e Melanie Nelson. Quando os policiais foram até o quarto de Lisa Levi, viram seu corpo deitado de forma estranha. O paramédico Don Allen tentou reanimá-lo, mas logo percebeu que era tarde demais. Sua pele já estava fria, seus lábios azulados, os sinais de estrangulamento e as mordidas animalescas do seu corpo deixavam claro que o monstro passou por ali, naquela madrugada. Ainda no quarto, o policial encontrou um borrifador de cabelo no lixo, e sujo e com pequenos pelos. O item mais tarde foi identificado como uma arma usada para sodomizar Lisa. Ao mesmo tempo que essa descoberta acontecia, Melanie Nelson era acordada por um policial em seu próprio quarto. Para a felicidade de todos, ela estava bem e sem nenhum ferimento. Na medida em que todas as jovens eram reunidas, a governanta percebeu que mais uma garota estava faltando. Segundo ela, Margaret Bowner não tinha voltado ainda. Melanie então a interrompeu dizendo que havia conversado com Margaret quando chegou na República mais cedo. Com isso, os policiais foram até o quarto de Margaret, onde a luz de poste do lado de fora da janela viram seu corpo de bruço na cama. Havia uma grande quantidade de sangue no travesseiro e uma meia calça estava grosseiramente enrolada em seu pescoço. Um líquido diferente parecia escorrer da parte direita de seu crânio, que estava completamente despedaçado, com parte de seu cérebro exposto. Também havia casca de árvore espalhada por todo o quarto, assim como na cama e no rosto de Margaret. O departamento de polícia de Tallahassee contabilizou então 2 cadáveres e 2 jovens gravemente feridas. A República de Ômega foi imediatamente isolada e as meninas sobreviventes foram levadas para receber os primeiros cuidados. Os investigadores se perguntavam como ninguém havia ouvido nada. Ainda durante a madrugada, a República de Ômega foi tomada pelos carros dos investigadores do Departamento de Polícia de Tallahassee, da Delegacia do Condado de Lyon e do Departamento de Polícia da Universidade. O policial Oscar Brennan patrulhou toda a República e encontrou pedaços de casca de árvores idênticos aos encontrados nos quartos. Ele e outros investigadores acreditavam que o assassino provavelmente pegou um tronco de árvore dos arredores e entrou pelos fundos, invadindo a República. Oscar e o sargento Harvard buscaram por impressões digitais nos quartos, nas portas e ao redor da fechadura defeituosa da porta dos fundos, mas sem sucesso. No quarto de Margaret, as autoridades encontraram um pacote de meias calças novas jogada em um lixeiro vazio, indicando que o assassino parecia ter trazido consigo as meias que usaria para estrangulá-lo. Ao ouvir sobre o caso, o delegado Ken Ketsares, do condado de Lyon, ficou alarmado com a brutalidade dos acontecimentos na República. Patrulheiros foram espalhados por todo o campus, na esperança de identificar o suspeito com o nariz acentuado. Uma van de vigilância também foi mobilizada e diversos jovens foram parados, mas o suspeito simplesmente havia desaparecido. Contudo, a manhã ainda não havia chegado e as autoridades teriam que lidar com mais um evento brutal a poucos metros da República. Uma jovem foi acordada por som altos vindo da casa de uma amiga que morava em uma casa germinada ao lado. Ela se perguntou o que poderia estar acontecendo e, conforme os barulhos continuavam, acordou sua colega de quarto e as duas tentaram entender a situação pelos sons até que ouviram gemidos de sofrimento. Assustadas,
Ligaram para a residência, mas ninguém atendeu. Elas então telefonaram para as autoridades, que imediatamente foram até a casa do delegado Ken. Rapidamente, teorizou que o criminoso pudesse estar em uma onda assassina por todo o campo, ficando incrédulo com a própria hipótese. Ele foi o primeiro a chegar e arrombou a porta da frente, onde encontrou a dançarina e acadêmica Cherry Thomas, de 21 anos, sentada na cama, com o rosto coberto de hematomas. O mesmo cenário encontrado na República, descrito anteriormente pelos policiais e paramédicos, se repetia diante dele. No pé da cama havia uma máscara de meia calça feminina, da qual 2 fios de cabelos masculinos seriam recuperados e usados no futuro para identificar o assassino. O item foi levado e várias evidências de sangue do agressor foram encontradas. Além de amostra de esperma e manchas parciais de impressão digital, infelizmente as evidências eram fracas e o máximo que conseguiriam seria identificar o tipo sanguíneo do agressor. Diante do cenário, as autoridades concluíram que quem haviam atacado as meninas da República de Ômega também era responsável pelo ataque a Cherry Thomas. No hospital, os médicos relataram que Cherry teve o ombro deslocado, a mandíbula fraturada e o crânio com fraturas em 5 lugares diferentes. O ataque foi tão brutal que sua sobrevivência foi uma grande surpresa. Infelizmente, Cherry jamais voltaria a ouvir completamente com o ouvido esquerdo, e os danos também afetariam o seu equilíbrio, encerrando sua carreira como dançarina. Aquela onda de ataques e homicídios deu início a uma caçada intensa pelo criminoso hediondo, responsável por uma série de atos jamais registrados antes dentro de um campus universitário. No entanto, aquilo era apenas o começo de algo que colocaria o estado de Tallahassee no centro de uma das investigações mais marcantes da história dos Estados Unidos. Quase um mês após os assassinatos na Ômega, o Departamento de Polícia de Jacksonville recebeu o registro de uma suposta tentativa de sequestro. Aparentemente, em uma van branca, havia abordado a jovem de 14 anos, Leslie, enquanto ela aguardava seu irmão e buscá-la no estacionamento da escola secundária de Jefferson Stewart. Estava chovendo naquele dia e Leslie não percebeu quando a van branca se aproximou. Diretamente dela, um homem saiu da van, vestindo calça xadrez e uma jaqueta escura de estilo militar. Ele tinha a barba bagunçada, cabelos ondulados e usava óculos com armação escura. O sujeito se aproximou da jovem dizendo ser do corpo de bombeiro e ele fez algumas perguntas. Curiosamente, o homem tinha um distintivo preso à jaqueta, que dizia Corpo de Bombeiro, junto com a identificação de Richard Burton. Contudo, a adolescente achou estranho, principalmente porque ele não parecia ser um bombeiro. Ela descreveu mais tarde que seu olhar era vazio e que sua aparência era suja. Imediatamente se lembrou das palavras de seu pai, James Peter, investigador do Departamento de Polícia de Jacksonville, que aconselhava jamais falar com o estranho. Leslie tentou passar por ele sem responder, mas o homem a interceptou. Ele começou a intensificar suas perguntas, até que o irmão de Leslie finalmente chegou com sua picape e ordenou que ela entrasse no carro. O irmão de Leslie questionou o homem, entrando rapidamente em sua van. Enquanto a van se afastava, o irmão anotou a placa do veículo, que era 13D 11300. Quando o caso chegou ao conhecimento do investigador e pai da menina, ele verificou a placa e descobriu que pertenciam a um homem chamado Randall, de Tallahassee. No entanto, devido às suas outras obrigações, ele demoraria um pouco para investigar essa pista. Nesse meio tempo, o Departamento de Polícia da cidade vizinha de Lake City, que ficava entre Jacksonville e Tallahassee, registrou um caso de desaparecimento. A vítima foi identificada como Kimberly Diane Litchi, de 12 anos. De acordo com os pais da adolescente, ela havia desaparecido no estacionamento de sua escola, sem deixar vestígio. Ao mesmo tempo, o investigador James Litter, de Jacksonville,
telefonou para o departamento de polícia do condado de Lyon, a fim de pegar mais informações sobre o tal Handel, dono da van branca, que tinha se aproximado de sua filha. Ele conversou diretamente com o investigador Steve, que verificou a placa e localizou Handel. Quando Steve foi conversar com o Handel, descobriu que ele havia registrado o roubo da placa de seu veículo e solicitado uma nova. Além disso, Steve estava bem ciente dos ataques e homicídios na República de Ômega e percebeu que Handel morava próximo à casa geminada, onde Cherry Thomas havia sido atacada. Seu instinto policial deixou ele preocupado, com a possível conexão se agravando ainda mais quando os detalhes do desaparecimento de Kimberly Elliott foram compartilhados na mente dos investigadores. Se o mesmo homem responsável pelo ataque na Ômega tivesse encontrado Kimberly, não havia chance alguma dela ainda estar viva. E quando James soube dessas conexões, ficou perturbado com a possibilidade de sua filha ter chegado muito perto de um homem extremamente perigoso. Nos dias seguintes, as investigações sobre o possível sequestro de Kimberly seguiram intensamente, mas sem nenhuma pista, até que um evento mudaria tudo. Quase uma semana depois, o patrulheiro David, da Delegacia de Polícia da Flórida, estava patrulhando a região oeste quando avistou um Fusca laranja suspeito rodando em um restaurante. Ao verificar a placa, ele descobriu que o veículo era roubado. Imediatamente, David iniciou uma perseguição que duraria 2 quilômetros. O motorista acelerou por um tempo, mas eventualmente desistiu e parou o Fusca. O policial ordenou que ele saísse do veículo e se aproximou para algemá-lo. E para sua surpresa, o motorista rolou e saltou e saiu correndo. Em resposta, David atirou contra o homem, que caiu no chão. O policial, acreditando que havia acertado, se aproximou, mas o homem reagiu e atacou novamente, claramente com a intenção de matá-lo. Mas por sorte, David era experiente o bastante para conseguir dominá-lo e prendê-lo. E em seguida o sujeito foi levado para a viatura e depois para a delegacia. Durante o trajeto, o homem ficou profundamente deprimido e expressou o desejo de ter sido morto por David. O patrulheiro ficou confuso com o comportamento dramático e desesperado do agressor, que não parecia estar bêbado ou sob efeito de drogas. Após ser colocado na sala de interrogatório, o investigador de plantão, Norman Sharpman, acabou sendo designado para lidar com o suspeito. Ele perguntou o nome do homem, que respondeu dizendo se chamar Kenneth Raymond. No entanto, Norman sabia que no Fusca daquele homem havia sido encontrado 3 conjuntos completos de documentos de identificação, todos com nomes de estudantes diferentes. Além disso, foram encontrados 21 cartões de crédito roubados, uma televisão, placa roubada e uma bicicleta. Norman não fazia ideia de quem era aquele homem, mas pelo que tinha encontrado em seu carro, sabia que os itens roubados tinham conexão com outras 2 jurisdições, Tallahassee e Condado de Lyon. Desse modo, as 2 jurisdições foram informadas do suspeito e no dia seguinte, Don Pat de Tallahassee e Steve foram enviados para conversar com o sujeito. Durante o interrogatório, o homem aceitou que a conversa fosse gravada, mas se recusou a revelar sua identidade. Ao invés disso, pediu um advogado e um padre. Esse jogo de silêncio durou até o dia 16 de fevereiro de 1978, quando subitamente ele mudou o tom de voz e declarou que se chamava Theodore Robert Bundy. Ele claramente esperava uma reação dramática dos investigadores, mas ninguém reconheceu seu nome. Frustrado, ele assistiu enquanto os oficiais folheavam o informativo do FBI. Então veio a revelação. Theodore era um dos 10 homens mais procurados dos Estados Unidos. A ficha criminal era extensa: roubo, agressão, sequestro, homicídio, além de 2 fugas cinematográficas da prisão.
O interrogatório prosseguiu. E enquanto falava sobre sua vida, Fyodor, entre momentos de frieza e explosões emocionais, chorava ao mencionar sua trajetória, mas desviava habilmente de perguntas sobre seus crimes. O investigador Norm Sharpman, atento às conexões com os ataques em Tallahassee, resolveu testar o suspeito. Perguntou a ele se ele em algum momento tentou apagar impressões digitais. Fyodor começou a chorar e disse que usava luvas de couro. Já em relação a uma van branca roubada perto de um campus universitário, ele se recusou a comentar. Então, o interrogatório avançou para as acusações no Colorado. O desaparecimento de uma jovem universitária. Fyodor insistiu que não sabia de nada, mas pressionado, acabou mencionando ter visto as fotos da necrópsia. Foi nesse momento que pediu que a gravação fosse interrompida. O que aconteceu depois disso foi registrado apenas em anotações dos investigadores e sem o gravador ligado. Fyodor parecia mais à vontade para falar. Ele se referiu a si mesmo como um voyeur compulsivo, jovens mulheres. Quando questionado se alguma vez havia transformado suas fantasias em realidades, sua resposta foi que suas fantasias tomaram conta de sua vida, mas que os atos em si eram decepcionantes. Os investigadores sabiam que Fyodor já era o suspeito em pelo menos 36 casos de sequestro e homicídios. Quando Norman confrontou o suspeito com esse número, a resposta veio como um golpe seco. Fyodor disse em poucas palavras: "Você precisa acrescentar mais um dígito." A sala ficou em silêncio.